E assim estamos de volta com mais um vídeo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, onde ele segue descrevendo um pouco da sua vida, dos seus primeiros anos como cristão, nessa plataforma cristã, nessa esfera cristã, pois ele tem um background judaico, da religião judaica. E aqui, capítulo 2, é uma continuação da narrativa da sua vida e relatando alguns problemas que ele enfrentou no meio cristão, inclusive com pessoas que seguiram a Cristo de perto pessoalmente, pessoas que foram testemunhas oculares de Cristo, coisa que Paulo não foi. Pelo menos é o que se tem notícia. Provavelmente pela sua idade e pelo seu cargo no judaísmo, sua função no judaísmo, provavelmente ele tenha visto a Cristo, mas não o seguiu como os demais apóstolos, Pedro e outros. Eu acho impossível que Paulo alguma vez não tenha visto Cristo em carne. Acho muito impossível. Agora, a única coisa que é fato, de fato, é que ele não foi seguidor de Jesus, não foi discípulo enquanto Jesus vivia. E aqui ele diz: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. É muito bom procurar fazer as coisas certas e corretas para não fazê-las em vão, para que o seu trabalho não seja em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar ou observar maldosamente a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Sempre houve os falsos irmãos, os falsos religiosos, os falsos fiéis. Veja que estamos diante de um texto de 2000 anos, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, não me importa. Deus não aceita a aparência dos homens. Deus não olha, não vai pela aparência, se é pobre ou rico, branco ou preto, se tem uma boa condição social ou não, a linhagem, a etnia. Deus não está olhando isso, olha para o coração, a atitude da pessoa. Ok? Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava, da incircuncisão, repetindo, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, veja aí que mesmo já no início da igreja havia sim algo diferente, alguns ensinamentos diferentes que eram pregados conformes e eram ensinados conforme as pessoas, as etnias
por exemplo, aos judeus e aos gregos, aos judeus e aos não judeus. E hoje muita gente estranha as diversidades de ensinos nas diversas igrejas. Então não é de se estranhar. Se você ler um texto desse, não é para você estranhar de maneira nenhuma. Se o Cristo é um, se a igreja é uma, por que dois ensinamentos? Não, aqui pode ser circuncidado, lá não pode. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, isso operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo se defende. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. E aqui os apóstolos, aqueles que caminharam com Cristo, dar a sua bênção a Paulo e a Barnabé para pregarem aos gentios. Isso também é muito importante, apesar de ele haver recebido diretamente de Cristo a ordem, a ordenança e as revelações, mesmo assim nós vemos aqui que ele ainda se submete às autoridades, aos apóstolos que caminharam com Cristo, que foram testemunhas oculares de tudo o que ocorreu com Cristo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E o que os apóstolos ordenam a ele, o que os apóstolos ordenam, ou diz para que Paulo faça, ele diz que procurou fazer diligentemente, seguir as ordens daqueles que foram testemunhas oculares de tudo que ocorreu com Cristo. Certo? Isso é muito bom, está sujeito a alguma autoridade humana, pois Deus delegou às autoridades humanas, sejam políticas, sejam espirituais, religiosas, eclesiais. E chegando Pedro a Antioquia, lhe insisti na cara, porque era repreensível. E agora aqui vemos algo inusitado. Pois Pedro era um dos que andou com Jesus. E agora ele sofre aqui uma correção de alguém que não andou com Cristo. Lhe resistir na cara, ou seja, falei o que deveria ser falado, o que devia ser dito, sem medo, e falei com autoridade. É o que diz o texto aqui, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando de mansinho. É o velho Pedro, né, ainda. E se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, que não faziam bem, que o que faziam não era correto, e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se por sendo judeu, homem, vive como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Parece que Pedro levou um bom tempo realmente para se converter completamente. Vemos
uma situação dessa aqui já tempos depois de Cristo ter morrido. Depois daquela situação lá que ele negou Jesus. E agora essa dissimulação, esse engano, esse engodo, ou esse medo, ok? De sofrer repreensão dos seus companheiros judeus. Mas só que Paulo, vendo esse tipo de atitude, de comportamento, não ficou muito contente e disse que ele não estava agindo conforme a verdade do Evangelho. O Evangelho que ele mesmo pregava. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. A nossa etnia que é judaica. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. As obras da lei a que ele se refere, com certeza, são essas coisas rituais. Não entenda aqui o fazer bem a alguém, ou ajudar alguém, ou dar uma esmola, não. Prestar um socorro, mas ele refere-se a questão ritual, as obras rituais da lei. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Da lei ritual e sacrificial. São a essas obras que ele está se referindo. Ok? Porque a própria lei também fala dos cuidados com os órfãos, com as viúvas. Clama muito contra a injustiça dos sacerdotes na época, dos reis. Mas são obras que devem ser feitas, que são reiteradas também no Novo Testamento. Essa questão de ajudar o próximo, de socorrer o próximo, os necessitados. Agora, essa questão ritual, sacrificial, é contra isso que Paulo está falando aqui nesse capítulo e contra um dos pilares aí, um dos grandes apóstolos do cristianismo, que é o apóstolo Pedro. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Deus abençoe. Bye.